Olá, estamos de volta para falar agora sobre um dos principais temas do CPC de 2015 e, por isso, um dos principais temas para concursos públicos, que é o tema da tutela provisória. Um tema bastante complexo, com várias questões polêmicas, mas que nós também tentaremos aqui, dentro da nossa limitação de tempo, trazer os principais pontos sobre tutela provisória. Para começar, a gente precisa entender o que é tutela provisória. É um termo um tanto quanto novo para a gente, já que nós sempre falamos em tutela antecipada, tutela cautelar. Quando a gente fala em tutela provisória, a gente está diante do gênero. Tutela provisória é aquela decisão que o juiz dá baseada em cognição sumária, ou seja, uma decisão que o juiz dá com base em poucos elementos e geralmente, portanto, no começo do procedimento. Quando ele tem poucos elementos, apenas o autor falou, apenas houve algumas manifestações, não tem uma fase instrutória ainda, enfim, é uma decisão baseada em cognição, em conhecimento raso, por isso chamado de cognição sumária. A questão é, quando a gente fala em tutela provisória, nós temos basicamente duas possibilidades. Por que o juiz ele dá uma tutela provisória, ao invés de esperar o final do procedimento e dar uma tutela definitiva, geralmente por meio de uma sentença? Há duas situações que permitem que o juiz dê uma tutela provisória, ou seja, uma tutela antes do momento natural do procedimento. Às vezes, há uma situação de urgência e às vezes há uma situação de evidência. Então a gente precisa saber desde logo que a tutela provisória, essa decisão baseada em cognição rasa, ela pode acontecer porque é uma situação de urgência e, portanto, não se pode esperar o final do procedimento, a sentença, é preciso dar uma decisão imediata, porque há um risco de dano, por exemplo, alguém está morrendo, precisa de uma cirurgia, mas também é possível, nós vamos estudar isso no próximo bloco com mais calma, uma tutela provisória baseada não numa situação de urgência, mas baseada numa situação de evidência, ou seja, tamanha probabilidade do direito do autor que não vale a pena esperar o final do procedimento para dar o que ele está pedindo. E aí nós temos uma tutela provisória baseada em evidência. Nos interessa nesse primeiro momento a seguinte ideia: a tutela provisória de urgência, portanto aquela baseada num risco de dano, ela pode ter duas naturezas. Ela pode ser uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a famosa tutela antecipada, mas ela pode também ter uma natureza cautelar. Então, dentro da tutela de urgência, nós temos tutela antecipada e tutela cautelar. Para ficar mais fácil, a gente pode fazer o seguinte esquema aqui na lousa. Nós temos o gênero que é a tutela provisória. A tutela provisória pode se basear na urgência ou na evidência. E quando a gente pensa na urgência, nós podemos ter uma tutela antecipada ou cautelar. Imagine a seguinte ideia: quando nós estamos diante de uma discussão, e esse exemplo ele é interessante para a gente transpor para o direito. Quando a gente pensa numa discussão envolvendo uma peça de picanha, uma carne. Vejam que há duas questões que podem acontecer. Uma coisa é, eu preciso comer imediatamente essa carne porque eu estou morrendo de fome, há um risco de dano. Então eu já pego um pedaço da carne crua mesmo e como. Isso é, veja, satisfativo. É uma tutela de urgência de natureza antecipatória, satisfativa. Outra coisa é, há um tempo também e a carne pode perecer. Há uma discussão, uma briga sobre quem é o dono da carne e até que essa discussão termine, a gente precisa colocar essa carne no congelador para que justamente ela não pereça. Essa ideia de colocar a carne no congelador, que veja também é uma decisão imediata que precisa ser tomada, é aquilo que nós podemos chamar de cautelar, ou seja, ela é assecuratória, ela não satisfaz. Transpondo essa ideia para o direito, a gente pode dizer o seguinte: a tutela antecipada é aquela satisfativa, é aquela onde você obtém imediatamente aquilo que você deseja obter ao final do procedimento, na sentença. Por exemplo, o sujeito entra com uma ação contra o Estado pedindo medicamento, mas ele não pode esperar o final do processo, precisa imediatamente. O juiz dá uma decisão imediata, já concedendo para ele o medicamento.
menor que precisa de alimentos, o juiz concede para ele alimentos provisórios. Veja, nessas duas hipóteses, a decisão que o juiz dá imediatamente é dar a mesma coisa que o autor deseja obter no final. E aí nós falamos que essa tutela provisória, ela é antecipada, ela é satisfativa. Agora, uma outra coisa é a gente precisar de uma decisão imediata, não para antecipar o que o autor deseja no final, não para desde logo satisfazê-lo, mas para assegurar, acautelar uma situação. O grande exemplo que nós temos de tutela cautelar, o famoso arresto. Imagine que eu tenho um crédito com o Bruno, a dívida ainda não venceu, mas eu fico sabendo que o Bruno está dilapidando o patrimônio. E, portanto, se eu esperar a dívida vencer para cobrá-lo, pode ser que eu não encontre mais bens no patrimônio do Bruno. Então eu posso me valer de uma decisão, ajuizar um processo, me valer de uma decisão que imediatamente bloqueie os bens do réu até que a dívida vença, para justamente assegurar eventual ressarcimento. Perceba que essa decisão imediata que bloqueia os bens do réu, ela não é satisfativa. O réu não recebe o autor não recebe o que ele está querendo. Ela simplesmente acautela uma situação para que no futuro, havendo uma ação de cobrança, haja bens passíveis aí de penhora para que o autor consiga ser ressarcido. Então, nós temos, dentro da tutela de urgência, que é essa decisão imediata baseada numa situação de risco de dano, nós temos uma modalidade que é a tutela antecipada, quando é satisfativa, e nós temos uma outra modalidade, uma outra natureza, que é a chamada tutela cautelar. Veja que o próprio Código de Processo Civil fez questão de fazer essa divisão. Lá no artigo 294, nós temos a seguinte ideia: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, que é basicamente o que nós estamos estudando, pode ser concedida, isso nós vamos ver depois, em caráter antecedente ou incidental. Então, tivemos essa noção sobre a diferença entre tutela antecipada e cautelar. Importante. Isso tudo que nós estamos falando é o que nós conhecemos como liminar? Cuidado. A palavra liminar, ela tem a seguinte acepção. Liminar significa aquilo que é dado no limiar do procedimento, ou seja, no começo do procedimento, no início do procedimento. E o Código de Processo Civil, ele se vale dessa palavra liminar justamente com essa acepção, para designar tudo aquilo que é dado antes de ouvir o réu. Então perceba que nós temos tutela provisória de urgência liminar e nós temos tutela provisória de urgência que não é uma liminar. Pode ser que o juiz dê uma tutela antecipada, que é uma tutela provisória de urgência, no meio do procedimento, depois de uma audiência, por exemplo, quando o réu já se manifestou. Nesse caso, vai ser uma tutela antecipada, mas não vai ser chamada tecnicamente de liminar. A gente fala liminar quando o juiz dá uma tutela provisória, seja antecipada, cautelar ou mesmo de evidência, antes do réu falar, antes do réu ser ouvido. Aí nós podemos falar em liminar. Tudo bem? Dando prosseguimento, é fundamental que a gente ainda entenda o seguinte: algumas noções, disposições gerais sobre a tutela provisória. Que vejam, há disposições, há normas que são comuns a todo e qualquer tipo de tutela provisória, seja de urgência antecipada, seja de urgência cautelar, seja de evidência. E há normas específicas às tutelas de urgência, normas específicas às tutelas de evidência. Nós precisamos primeiro, para entender um pouco mais sobre a tutela provisória, falar sobre as normas fundamentais, ou melhor, disposições gerais a respeito da tutela provisória. E aí merece destaque a seguinte ideia, artigo 296 do CPC. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Cuidado, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Gostaria de chamar a atenção dessa expressão, a qualquer tempo. Cuidado, a doutrina é tranquila em dizer o seguinte:
A qualquer tempo não significa, não induz a ideia de que é possível uma revogação, modificação arbitrária. O que seria uma revogação, modificação arbitrária? Aquela modificação ou revogação que é feita sem que aconteça qualquer coisa nova no procedimento, qualquer coisa nova no processo. O juiz deu uma liminar hoje, deu uma tutela antecipada hoje, amanhã acordou de mau humor e com base nesse dispositivo de que ele pode a qualquer tempo revogar, ele vai lá e revoga. Isso seria uma revogação arbitrária vedada, segundo a doutrina. O que o legislador quer dizer com o artigo 296 é o seguinte: a tutela provisória, como o próprio nome indica, ela é mesmo provisória, ela pode ser revogada, ela pode ser modificada, conforme avance o processo e conheça mais elementos. O juiz pode ter dado uma decisão no começo do procedimento, achando que o direito do autor era verossímil, era provável, e conforme foi avançando ele percebeu que o réu é que estava com a razão. Ele pode então revogar a tutela provisória concedida ao autor. Mas veja, há necessidade pelo menos de um elemento novo. Não necessariamente um fato novo, mas pelo menos um elemento novo. Ou seja, uma mudança de perspectiva, uma nova argumentação, alguma coisa desse tipo. Então, saibam desse dispositivo. Pela letra do código, o juiz pode a qualquer tempo revogar ou modificar a tutela provisória, justamente porque ela não é definitiva. Tudo bem? Além disso, mais um dispositivo que merece atenção. Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E aqui nós entramos no campo da execução. Quando a gente fala em efetivação, a gente está falando rigorosamente em execução. É simples. Pode ser que o juiz dê uma liminar obrigando que o Estado forneça um determinado medicamento. E o Estado simplesmente não cumpre essa obrigação, não cumpre a liminar e não fornece o medicamento. Vem o dispositivo do CPC e diz que o juiz, nesse caso, para efetivar a tutela provisória concedida, leia-se, para executar, ele pode se valer lá do capítulo, lá da parte que traz as normas sobre execução, especialmente, nesse caso, execução provisória. Então, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Você vai estudar isso com mais calma lá em execução, mas um exemplo de medida que considera adequada, a famosa multa coercitiva. Ou seja, entregue o medicamento sob pena de multa diária de R$5.000. E por fim, dentro dos dispositivos mais relevantes, atinentes às disposições gerais sobre tutela provisória, importa a gente ver o artigo 298 do CPC, que diz o seguinte: na decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Aqui é justamente um reforço ao que nós acabamos de falar. Mesmo na decisão que revoga, que modifica a tutela provisória, o juiz deve fundamentar. Não basta uma decisão simples de 2 linhas dizendo que não há mais elementos e, portanto, revoga-se a tutela antecipada. Esse é um exemplo claro daquilo que a doutrina chamou ou chama de fundamentação genérica, que é vedada pelo Código de Processo Civil, lá no artigo 489, parágrafo 1º, que vocês também vão estudar com bastante calma. Então, o CPC faz questão de dizer, e na verdade o que ele tentou fazer é combater uma prática forense que nós temos muito hoje, que são aquelas decisões que concedem ou que revogam, que se limitam a falar de maneira genérica que os requisitos estão presentes ou não estão presentes. Então, um exemplo, se cair na sua prova a seguinte decisão do juiz para você analisar. O juiz foi lá analisando um pedido de tutela antecipada e decidiu da seguinte maneira, abre aspas, presentes os requisitos legais, vírgula, defiro a tutela antecipada pleiteada, fecha aspas. Veja, essa decisão que deferiu o pedido de tutela provisória é uma decisão que se limita a reproduzir o dispositivo legal, sem fazer o cotejo necessário, a comparação com os elementos de fato daquele caso. Essa é uma decisão vedada
pelo Código de Processo Civil e, portanto, é uma decisão passível de anulação. Então, faz questão o CPC de dizer, lá no artigo 298, que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Pois bem, além disso, nós precisamos entender, dentro aí da perspectiva da tutela provisória, o seguinte: a tutela provisória de urgência, ela pode ser concedida de maneira antecedente ou incidental. Vamos entender isso. Quando a gente pensa numa tutela antecipada concedida no meio do procedimento, nós estamos falando de uma tutela antecipada incidental, ou mesmo aquela tutela antecipada que é concedida inicialmente, liminarmente, assim que o autor propõe a ação. Isso é tutela antecipada concedida de maneira incidental. O que o novo CPC vem falar é o seguinte: tanto a tutela antecipada, que é de urgência, quanto a tutela cautelar, que é de urgência, elas podem ser concedidas de maneira incidental ou de maneira antecedente. E aqui uma observação merece ser feita. No CPC de 73, nós já conhecíamos a famosa cautelar antecedente. Nada mais era do que a possibilidade de conceder uma tutela cautelar antes do autor formular o pedido principal. Pense no arresto. O sujeito entrava com uma ação, conseguia uma cautelar apenas para bloquear os bens do devedor. Num segundo momento, dizia o Código, depois de 30 dias de efetivada a liminar, ou seja, o bloqueio dos bens, é que o autor acabava promovendo uma segunda demanda e aí sim fazendo o pedido principal, que é, por exemplo, a cobrança da dívida. Então, nós já tínhamos a possibilidade de tutela provisória de urgência antecedente na cautelar. Agora, o curioso é, quando a gente pensava na tutela provisória de urgência antecipada, ou seja, naquela satisfativa que já está dando para o autor aquilo que ele deseja no final, alimentos provisórios, medicamento, a cirurgia, nós não tínhamos a possibilidade no CPC revogado de que essa tutela fosse pleiteada e fosse concedida de maneira antecedente. Não é que o juiz não poderia conceder ela liminarmente antes de ouvir o réu. Ele poderia, só que sempre pressupunha a formulação do pedido completo. Ou seja, o autor fazia sua petição inicial completa e no bojo da petição inicial, da ação, ele fazia o pedido de tutela antecipada. O juiz poderia, diante da urgência, conceder essa tutela mesmo antes de ouvir o réu. Só que cuidado, essa tutela antecipada era incidental, já que a ação já foi proposta, foi completamente proposta, a petição inicial está completa. Qual é a grande novidade do CPC nesse tema? E que tem sido objeto de inúmeros debates, inúmeras polêmicas, inúmeras controvérsias. Não se esqueça, o CPC de 2015 passa a permitir a figura da tutela antecipada antecedente. Veja, é uma tutela provisória de urgência, é uma decisão imediata que precisa ser dada, mas que é concedida, que é requerida e concedida antes mesmo de trazer toda a petição completa, formular todo o pedido completo. Claro que isso não é sempre que acontece. O CPC traz essa possibilidade quando há uma urgência extrema, que nós vamos ver com mais detalhes no próximo bloco. Mas apenas para que você consiga se situar. Imagine uma situação em que o autor precisa, para hoje, de uma decisão imediata. Imagine a seguinte ideia: o Ministério Público precisa, hoje, conseguir impedir que uma empresa jogue um resíduo sólido no meio ambiente que vai contaminar toda uma população. Não há tempo sequer para fazer a ação civil pública e pedir no bojo da ação civil pública uma liminar, por exemplo. Não há tempo nem de confeccionar a petição inicial. Há uma urgência extrema. O que o CPC passou a permitir? Pode o autor se limitar a fazer um pedido de tutela provisória. Ele só pede a liminar. Uma vez concedida essa liminar, ele vai aditar
trazer o restante da petição inicial, que nesse caso nosso é a ação civil pública. Veja, passa a ser possível, portanto, que tanto a tutela antecipada quanto a cautelar seja requerida de maneira antecedente ou de maneira incidental. De maneira antecedente, quanto à tutela antecipada, é exatamente esse exemplo que nós acabamos de tratar. Na cautelar, também continua existindo a possibilidade de tutela cautelar antecedente. A única diferença, a única peculiaridade, ressalva que precisa ser feita é: não há mais necessidade de formular uma segunda demanda, de propor uma segunda demanda. Simplesmente adita, complementa aquela ação que foi proposta para trazer o restante. Então, veja na tela para ficar mais evidente, mais claro ainda. Se a gente pensa que o autor, diante de uma situação extrema, se valeu de uma tutela antecipada antecedente, tutela antecipada antecedente, foi seguindo. Uma vez concedida, nós vamos ver isso com mais calma, o autor vai voltar aqui num segundo momento, mas veja que o processo é único, não tem a propositura de uma segunda ação, é um aditamento para justamente trazer o restante da petição inicial. Ou seja, o que ele fez aqui é uma petição de uma, duas laudas, um esboço do que vai ser tratado, só que não há tempo. Então faz um esboço de uma ou duas laudas, pede a tutela antecipada, o juiz dá e depois ele adita para trazer o restante. Na cautelar também acontece algo semelhante no novo CPC agora. Uma vez concedido, por exemplo, o arresto, o que é o arresto? Nós vamos ver, é justamente uma cautelar de bloqueio de bens. Imagine que o autor precise de um arresto, ou seja, precise bloquear os bens porque o réu está dilapidando o patrimônio. No CPC de 73, isso era um processo e o autor precisava propor depois um novo processo cobrando a dívida. Cobrando a dívida aqui. Veja, aqui o objeto é bloqueio de bens apenas. Aqui tinha um novo processo para cobrar a dívida. Nós tínhamos um processo cautelar e um processo de conhecimento. O que o CPC faz é, não precisa mais desse segundo processo. Mesmo se você estiver diante de uma cautelar, esse processo continua, o autor vem num segundo momento aqui e formula o pedido principal. Muito simples. O que é o pedido principal? É a cobrança da dívida. Isso que ele faria, que ele fazia aqui num outro processo autônomo, ele faz aqui, simplesmente aditando a petição inicial para formular o pedido principal e depois segue. Tudo bem? Então, é importantíssimo a gente ter em mente essa visão geral e sistemática do assunto tutela provisória, porque haverá inúmeras discussões, inúmeras polêmicas, como eu adiantei. O importante para conseguir resolver problema de prova, especialmente nesse momento que nós temos pouco tempo de vigência do CPC de 2015 e que os concursos têm cobrado mais letra de lei, é importante a gente ter essa visão sistemática da tutela provisória. Tutela provisória é gênero, é o contrário de definitiva, tutela provisória baseada em cognição sumária e ela pode se fundamentar na urgência ou na evidência. Se for baseada na urgência, ela pode ser antecipada ou cautelar. E tanto uma quanto outra pode ser requerida e concedida de maneira antecedente ou de maneira incidental. Tudo bem? Então, essas são as principais considerações no que diz respeito a uma teoria geral da tutela provisória, ou seja, disposições gerais sobre a tutela provisória. O que a gente precisa fazer agora é especificar, destrinchar um pouco mais o estudo em relação à tutela provisória de urgência e depois em relação à tutela provisória de evidência. Veja, quando a gente pensa na tutela provisória de urgência, nós temos como requisito básico para que o juiz possa concedê-la a questão do periculum in mora. Periculum in mora, você já deve ter ouvido falar, é o perigo da demora. O periculum in mora, que nada mais é do que o risco de dano. Esse é o requisito fundamental para quando a gente está diante
de uma tutela provisória de urgência. Agora, nós não podemos perder de vista que, seja num caso ou no outro, na tutela provisória de urgência ou de evidência, nós temos aqueles requisitos básicos, genéricos. Por exemplo, é necessário que haja requerimento da parte. Então, se a gente puder elencar os requisitos da tutela provisória, nós podemos falar o seguinte: primeiro, requerimento. Isso significa que, em regra, o juiz não pode conceder tutela provisória de ofício. Em regra, o juiz não pode conceder tutela provisória de ofício. Excepcionalmente, a jurisprudência acaba admitindo em alguns casos como alimentos, em se tratando de direitos indisponíveis, mas regra, para uma prova, não pode conceder tutela provisória de ofício. Então, requerimento é um requisito. Segundo, é necessário que haja fumus boni iuris. O que é o fumus boni iuris? Em outras palavras, é a probabilidade, verossimilhança ou probabilidade do direito. Tem que ser verossímil o que o autor está pedindo para o juiz dar. Sendo tutela provisória de urgência, nós vamos ter também, claro, o periculum in mora, ou podemos usar como sinônimo aqui o risco de dano. E sempre aliado a esses requisitos, nós não podemos perder de vista que deve haver a possibilidade de reversão do provimento, ou seja, reversibilidade do provimento. Reversibilidade do provimento. Não podemos perder de vista isso. Reversibilidade do provimento. Veja, o que isso significa? Isso significa que para que o juiz possa conceder uma tutela provisória, que é, como o próprio nome indica, provisória, não é definitiva, é necessário que seja possível, ao final, se ele perceber que para quem ele deu a tutela antecipada não tinha razão, é preciso que ele possa modificar, revogar, reverter a decisão. Em outras palavras, se o juiz der uma liminar e essa liminar for irreversível, é como se ele estivesse julgando naquele momento com base em poucos elementos. Aí tem uma violação ao contraditório gritante. Se o juiz der uma decisão liminarmente, com base em pouco conhecimento, portanto, uma tutela provisória, e não for possível, ao final, reverter isso, é como se ele estivesse julgando naquele momento com base em poucos elementos. Aí há violação ao contraditório. Então, diz o Código que é imprescindível, embora o STJ flexibilize às vezes essa regra, mas pelo Código, o juiz não pode conceder tutela provisória se ela for irreversível, se houver risco de irreversibilidade do provimento. Esses são os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente antecipada. Porque nós vamos ver que na cautelar esse requisito não é mencionado, mas no geral, nós podemos dizer que os requisitos para que o juiz conceda uma tutela provisória de urgência é requerimento da parte, probabilidade do direito e risco de dano. Tudo bem? Haverá uma segunda parte importante sobre tutela provisória, mas a gente continua no próximo bloco. Até breve.